escutar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curada na medida que eu permitir que ele me ensine a curar. Sendo a parte da tua mente que não acredita que é responsável por si mesma e sem aliança com Deus, o ego incapaz de confiança. Ao projetar sua crença insana em que tu foste traidor para com o teu Criador, ele acredita que os teus irmãos, que são tão incapazes disso quanto tu, estão empenhados em tirar Deus de ti. Sempre que um irmão ataca outro, é nisso que ele acredita. A projeção sempre vê os seus desejos em outros. Se escolhes separar-te de Deus, é isso que pensarás que os outros estão fazendo contigo. A projeção sempre vê os seus desejos no outro. É assim, como que é a projeção? Você lembra de um projetor de cinema? Ele projeta a imagem em alguma coisa lá na frente. A imagem é uma projeção do que está sendo projetado, ela tem uma origem, ela não é lá na tela, né? Então daí vem o sentido que nós vamos utilizar aqui para a palavra projeção. Então, nós projetamos os nossos desejos no outro. Tudo nós projetamos no outro. Tudo. Nós projetamos a nossa raiva, nós projetamos o nosso desejo, nós projetamos a nossa insanidade, nós projetamos a nossa vingança, tudo. Então aquilo que nós temos em nós, nós olhamos para o outro e dissemos, é tu. Né? Então tu é que está errado, tu é que está com raiva, tu é que está insano. Né? Mas é como nós estamos, é que nós vemos a situação. Então por isso que a projeção é o que nós fazemos o tempo inteiro, com a alternância à extensão. Então, por isso que nós damos um nome diferente para situações diferentes. A projeção são os nossos sentimentos insanos, entre eles o desejo, o medo. Tá? E a extensão são os nossos sentimentos amorosos. Então nós estendemos a alegria, nós estendemos a paz, nós estendemos o amor, tá? Nós estendemos a felicidade. E com isso nós estendemos o reino, porque o reino do céu é alegria, amor, felicidade, paz. Então, quando a gente está em paz e estende a paz, então é extensão. Quando estamos no ego e projetamos o que é o nosso ego, daí a projeção. Então o ego, ele sempre faz nos acreditar, porque nós nos separamos de Deus, que qualquer atitude do outro é para nos separar de Deus também. Porque isso é o que nós fizemos. Então o outro vai estar fazendo isso conosco. Então nós sempre... Por quê? Porque se você não fez nada errado, você não vai ver nada errado no outro. Você só é capaz de projetar o teu próprio erro. Porque tu sabe o que é errado. Quando tu não sabe que uma coisa é errada, tu não vai dizer que o outro erra. Então, se alguém me acusa de ser, vamos dizer, corrupto, eu vou dizer, mas corrupto é o outro.
porque o outro fez isso, o outro fez aquilo, o outro fez o quê, o outro fez não sei o quê, né? E aí nós vamos projetar todos os nossos medos e as nossas culpas nos outros. É uma oportunidade muito boa. Eu lembro de uma situação que teve em São Paulo há um tempo, de que um casal, dizem que jogaram uma menina pela janela. E nessa situação parece que juntou muita gente na frente do prédio querendo acusá-los, condená-los, porque fizeram uma coisa errada por isso e por aquilo. Bom, as pessoas que estavam lá não jogaram uma menina pela janela, mas elas fizeram outras coisas erradas. Então, porque fizeram coisas erradas, elas vão projetar naquele que se salienta aquilo que está na sua mente, que em suma é o erro. Porque o erro não é igual o erro do outro, porque a consequência do erro é uma. Mas o erro ele surge de um pensamento errado. E aí vai para a palavra, para a ação, né, para a omissão. Agora, o erro não é a ação que a pessoa fez. O erro é o erro. Então, não importa se o outro fez um erro, a consequência do erro, a manifestação do erro é diferente do meu. Mas quando alguém comete um erro, é muito bom eu estar ali, porque daí eu desvio a atenção do meu, porque eu aponto meu dedo. Ele está errado, aí todo mundo olha para ele e eu passo desapercebido. Então, e nós sempre estamos projetando quando não estamos estendendo o amor. Então nós estamos fazendo uma coisa ou outra. Então o ego faz a gente acreditar que querem tirar Deus da gente, que querem tirar o nosso céu, que querem tirar o nosso reino. Nós já trabalhamos essas semanas com esses aspectos, né? Que a gente acredita que tal coisa é o reino dos céus porque nós colocamos o nosso investimento ali como uma alternativa para o céu, lembram? Então o celular, eu vou ser feliz se eu tiver um celular. E aí agora que eu tenho celular, eu acredito que aquilo é o meu tesouro, que aquilo é o céu, né? Que aquilo é o Deus. E se alguém tenta tirar o celular de mim, né? Então é como eu vou dizer, está tirando o meu tesouro, está me destituindo do reino dos céus. Então, nós sempre, o ego vai projetar que, como nós nos separamos de Deus, todas as outras pessoas estão fazendo a mesma coisa. Sabe? Então, sempre a gente vai ter esse tipo de projeção, porque o erro está na minha mente. Agora, não importa qual é o erro, eu posso ter quebrado uma xícara e escondido os cacos, né? E o outro pode ter jogado alguém pela janela, né? Então, não se qualifica o erro neste sentido pela manifestação, pela consequência, mas pela causa. Tá? Erro é erro, não importa qual foi o seu erro. Né? Então não importa de que maneira ele se manifestou. Nesse caso, eu acho que se você está no amor, como é que você vai reagir com uma coisa que para a sociedade é um assassinato? Né? Como é que você vai conseguir raciocinar sem projetar teu ego? Você vai achar que se você está no amor, vamos dizer assim, tudo bem, mas pelo menos a pessoa vai pagar por aquilo que ela fez. Acho que um raciocínio um pouquinho menos no ego. Ainda é, porque tu está condenando, pelo menos ela vai pagar. Mas não, pelo menos vai ser julgada, vamos. Continua no ego. Continua. O ego é que julga. Tá, por isso que está muito difícil. Porque no amor, então tu não julga, tu absolve. Que fatalidade.
Tu não vê isso, tu vê como assim, ele é como o mineiro conservador diz, né? Quando a pessoa comete um erro grande, né? Ele diz, a pessoa foi um momento de desatenção, né? E aí leva a pessoa para a correção com suavidade, né? Por quê? Porque não importa o que a pessoa fez, isso é o que ela fez. São aquilo que ela faz no tempo, são as ações factuais no tempo, é o que acontece no tempo. Mas nós não podemos acreditar que a pessoa não é filho de Deus. Então você tem que olhar para a pessoa e dizer, é um filho de Deus. E olhar o filho de Deus, aí tu consegue perdoar. E se tu está no amor, tu perdoa, não importa o que a pessoa tenha feito. Então você vai em direção ao perdão. E se você vai imediatamente em direção ao perdão, você vai estender amor para a pessoa, que provavelmente é o que ela mais está precisando naquele momento. É de amor. Não é de condenação. Não é de rejeição. Não é de julgamento. Ela quer a absolvição, perdão e amor. É o que todos nós queremos quando cometemos um erro, não importa o que tenha sido. Então, por isso que, como não tem milagre maior e nem menor, também não tem erro nem maior e nem menor. Então, um milagre é um milagre e um erro é um erro. Nós é que damos dimensão ao milagre e nós é que damos dimensão ao erro. Mas não é a mesma coisa a pessoa roubar um melão e a pessoa cometer um crime, um assassinato, jogar alguém pela janela. Para nós parece que não é. Então, porque nós mensuramos, mas ambos são erros. Então, se nós conseguimos perdoar uma pessoa que rouba um melão, nós também temos que conseguir perdoar quem joga alguém pela janela. Porque, mais do que nunca, a gente sabe que nós vivemos muito estresse, muita tensão, muita angústia, muita ansiedade, muito tudo, né? Esses sentimentos, eles estão o tempo inteiro. A gente está dentro de uma tempestade. Então, dentro dessa tempestade, é mais fácil a pessoa se desesperar, como dizemos, sair fora da casinha ou sair fora do eixo e cometer um erro, grande ou pequeno. Então, são erros. A gente tem que ver a pessoa, não o erro. Se a gente começar a avaliar o que a pessoa fez, a gente fica preso no erro. E aí a gente se habitua a ver o erro também. E de tanto ver o erro vai estar contigo. Então você tem que recusar ou negar a visão do erro, tem que negar trazer o erro para dentro de si mesmo. E daí você tem que então levar o perdão como extensão de si mesmo. E aí está tudo certo. Agora, como a pessoa vai resolver aquilo depois, com certeza, se ela recebeu a absolvição, o perdão, o amor de uma só pessoa que seja, ela já vai conseguir viver melhor. Porque o difícil, mais difícil do que a pessoa que recebeu o dano, é a pessoa que causou o dano. Essa, acho que ainda pode ser que esteja sofrendo mais ainda. Como que ela vai sair desta situação? Deixa eu forçar um pouquinho. Faça. Se houver um erro repetitivo, a pessoa insiste nisso, às vezes ela nem acha que é um erro. Apesar dela, para a sociedade, ela está infringindo vários crimes, né, por exemplo. Se ela repetir quantas vezes, por exemplo? Por exemplo, você pega um traficante, por exemplo. Ele realmente tem uma porção de crimes nas costas. Na realidade, ele nasceu já com uma outra visão. É meio difícil, gente. A gente continua no ego. Eu acho que se há alguma coisa que de repente uma pessoa sentiu o erro,
Eu sou até, a gente até acha que há o perdão, mas uma coisa que seja assim, repetitiva. Persiste. Exato, a coisa começa a fugir, fica difícil de perdoar. Nós temos trabalhado aqui, assim, há uma linha sequencial para nós conseguirmos alcançar o amor. Ela começa com compreensão, apreciação e amor. O amor, ele é impossível se você não tem apreciação, e a apreciação não acontece se você não tem compreensão. Então, se pegarmos, por exemplo, um traficante de drogas, a gente sabe os danos que um traficante de drogas causa, né? Para as pessoas, para crianças, para adolescentes, porque ele vai motivar as pessoas a usar. Né? Bom, então, a gente pode avaliar assim, ele já nasceu no morro, ele já nasceu naquele meio, ele nasceu sem uma educação, sem uma oportunidade outra e sem uma formação, que eu vou chamar aqui de formação religiosa, que lhe ensinasse o que é certo e o que é errado. Então ele não teve ninguém que lhe lembrasse o que é certo, não que já não nascemos sabendo, mas esquecemos o que é certo, né? Por isso que as instituições religiosas têm como função lembrar as pessoas o que é certo e mostrar-lhes que não devem fazer o que é errado, motivá-las constantemente a fazer o que é certo e a reconciliar ou expiar aquilo que fizeram de errado. Isso é o que todas as instituições religiosas fazem, né? Pode pegar a religião católica, que é da formação da maioria de nós outros brasileiros, né? Que aqui estamos, né? na nossa idade, da nossa geração. Hoje tem muito mais variedades de instituições religiosas, mas seguem, na maioria no Brasil, a orientação cristã. Então, e a maioria são dissidentes umas das outras que se originam de uma base cristã igual, provavelmente católica, né? Então, o que acontece? O próprio curso em milagres, que agora estamos estudando, ele vai nos ensinar isto. Por quê? A olhar para o que é certo e nos motivar a fazer o que é certo. E aquilo que eventualmente ainda fazemos de errado, temos que espiar. Espiar é desfazer. E levar o perdão, pedir perdão, perdoar aquilo que por pensamentos, palavras, ações e omissões erramos. Então, se nós compreendemos o traficante, porque ele não teve a mesma oportunidade que eu, então vamos julgar os porquês, apenas ele não teve a mesma oportunidade de educação social, religiosa e de família que eu tive. Então eu compreendo por que ele pode estar errando uma atrás da outra. Porque ninguém lhe mostrou o que é certo. Ninguém lhe lembrou o que é certo. Então ele não sabe o que é amor. Ele não sabe o que é amar. Ele não sabe o que é certo. Ele não sabe o que é errado. Ele não sabe o que é perdão. Então, tudo o que ele aprendeu foi isso. Então, se nós conseguirmos compreendê-lo, nós vamos ver, apreciar a pessoa, não o erro. E vamos poder amá-lo. Porque ele é tão filho de Deus quanto eu sou. Ele é irmão. Ele é uma parte de nós mesmos. Ele é uma parte da nossa própria mente, que apenas não teve a oportunidade que nós tivemos. Isto não evita que ele tenha errado. Agora, o que nós podemos fazer? Podemos oferecer para ele o perdão, a bênção, né?
podemos oferecer para ele um milagre, podemos absolvê-lo, né? Mesmo com os erros que ele eventualmente tenha cometido. 77 vezes 7 era a representação do infinito, foi o que Jesus disse. E se ele errar de novo? Perdoa de novo. Se ele errar de novo? Até 77, não tem limites para o perdão. Você tem que insistir até que a pessoa consiga se reconciliar. Então, claro que todas essas pessoas que nós estamos vendo, não importa qual o nível social que tem, que cometam erros, todas são partes de nós mesmos. Elas fazem parte da mesma mente que nós somos parte. Só que como partes, elas não conseguiram se ver unidas ao todo, que é o que nós estamos tentando fazer agora, nos vermos unidos aos todos, né? E aí considerar como o bom mineiro que são algumas desatenções, que a pessoa teve desatenta e por isso cometeu um erro. Ou porque não teve a oportunidade de ter a oportunidade que estamos tendo aqui. Então, um dia, alguém perguntou aqui, mas eu trabalho tanto para melhorar e eu sou igual àquela pessoa que não faz esforço nenhum? A nossa mente é igual. Agora, o que acontece? Porque eu trabalhei tanto para melhorar, eu estou aqui hoje, cada vez melhor. A outra pessoa, ela é igual a mim, mas ainda não alcançou essa compreensão que nós estamos tendo aqui. Então, as crianças são todas iguais, né? Mas aí a gente começa a trabalhar para melhorar, e melhora. Então, se você teve a oportunidade de estudar, de se desenvolver, de ter uma profissão, de ser um engenheiro, de ser um médico, de ser dentro da sua atividade aquilo que você alcançou e que você melhorou, que você se encontra melhor, isso é um grau que você alcançou, porque você se esforçou para melhorar. Se você não tivesse se esforçado, você não estaria entendendo nada do que estamos falando aqui hoje. Nada, de nada, de nada. Então, por mais que você diga, olha, mesmo assim eu compreendo muito pouco ainda o curso de milagres, é porque você se esforçou que você está aqui. Porque se você não tivesse feito esforço nenhum para que sua mente desenvolvesse as suas capacidades, o seu próprio cérebro, para ativar os mecanismos do seu cérebro que lhe permitam compreender, você não poderia compreender nada, né? Então você não compreendeu, você compreende a matemática, você compreende a geografia, você compreende a astronomia, você compreende um pouco de cada dessas coisas todas, das ciências, né? E essa compreensão que você se esforçou tanto para alcançar é que lhe permite estar aqui hoje. Então, mas isto é temporário ainda, diz o nosso livro. Por quê? Porque isso são atuações factuais do tempo, né? Agora, aqueles que não alcançaram, é porque não alcançaram ainda, não se esforçaram ainda. Mas todos vão alcançar até atingirmos essa igualdade que no nível da mente já somos totalmente iguais, né? Com todos os talentos compartilhados. Bom, para o que teríamos que trabalhar aqui então? Uma vez que a gente obtém essa compreensão, nós podemos ajudar a estender isto para as outras pessoas, para respeitarem as outras pessoas, né? Porque nós não podemos exigir que uma pessoa que está lá no primeiro ano, no primeiro grau, tenha a mesma compreensão que o doutor. Então, essas pessoas, elas ainda muitas delas nem tiveram a oportunidade de acessar uma escola. Elas estão vivendo num ambiente inóspito, muitas vezes sem pai, sem mãe, né? Então, como que elas estão aprendendo e o quê?
Quando eu era criança, não tinha creche. Quando eu tinha lá uns 15 anos, é que eu vi a primeira vez falar em jardim de infância, que era o pré-escolar, que a gente só ia para a escola com 7 anos. Até os 7 anos ficava nos cuidados da mãe, em casa. Então, a mãe cuidava das crianças em casa. E a mãe trabalhava, mas trabalhava em casa, fazia atividades caseiras. Então a mãe passava toda a educação, toda a formação do que é certo, do que é errado, e preparava a criança para sair para o mundo aos 7 anos. Uma formação já bem consistente de formação religiosa, de formação familiar, cultural, do que é certo e do que é errado. Hoje a criança vai para a creche. Quem está educando as crianças que estão na creche? A mãe nem sabe. Ou de que forma e o que a criança está aprendendo? E isso já nas classes mais altas, né? Também, não é só nas classes mais baixas. Nas classes mais altas também. Vão para a creche. Você sabe quem são as pessoas que estão lá, o que elas acreditam e como elas estão transmitindo o que acreditam para os seus filhos? A gente não sabe. Não sabe. Né? Então, o que vai acontecer? Essas crianças, mesmo das classes mais altas, elas não têm noção muito do certo e do errado. Até porque muitas pessoas hoje elas estão negando as religiões, as instituições religiosas. Então, diante disso, nós temos uma formação inadequada para as crianças, muitas vezes, porque elas têm uma educação, talvez, técnica e profissional, tá? Mas não têm uma educação do que é certo, do que é errado, do que deve fazer, do que não deve e por quê. E por quê? Aquele diretor do Banco Chaim, que foi chamado lá para investigação lá, porque fizeram lá alguns equívocos. Lava Jato. Depois ele pediu licença para dizer uma coisa. E eu achei bonito o que ele disse. Ele disse que ele fez erros, sim, que ele reconhece que cometeu erros, que os erros causaram muitos danos para ele, para a família dele e para toda a nação, né? E ele pede perdão para os seus pais, porque não foi essa a educação que deram para ele, né? E pede perdão para a sua família, porque não foi essa a educação que ele recebeu da família, e pede perdão para toda a nação, pelos danos que causou. Então veja, agora você pega uma pessoa que não teve essa formação, vai subir, ele vai errar, ele vai pedir perdão, vai se desculpar para quem? Ele não teve, ele não sabe o que é o amor, ele não sabe o que é o perdão, ele não sabe o que é certo e o que é errado. Então nós temos que compreender, por mais difícil que seja, e se nós compreendermos, nós vamos apreciar não o erro, mas o irmão. E aí nós vamos poder amá-lo, por mais erros que ele tenha cometido. E não importa qual na nossa maneira de mensurar a gravidade dos erros. Isso vai nos salvar. Isso é a nossa salvação. Pode não ser a da pessoa, mas é a minha. Por que a minha salvação? Por que a nossa salvação? Porque se nós entrarmos no julgamento, nós vamos sair do amor para sentirmos raiva, ódio, vingança. Ele vai pagar pelo que ele fez. Isso é vingança, isso é raiva, isso é ódio. Né? E aí, o que aconteceu? Onde está agora a vingança, a raiva e o ódio? Está comigo. E vingança, ódio e raiva causam dano para quem sente. E eu estou sentindo isso agora.
Então eu tenho que me salvar. Então quando se fala salva a tua alma, é salvar disso. Salva a tua alma desses sentimentos. Salva a tua alma desses desejos de vingança, de julgamento. E a única maneira é ver no outro o irmão. É compreender não o erro, mas compreender que se ele errou, foi por uma desatenção. Não importa o tamanho do erro. Se jogou alguém pela janela, se roubou uma fruta, o que ele fez de errado. Então, é assim que devemos pensar, para salvar a nós mesmos do sofrimento. E só quem está salvo do sofrimento, que não está no sofrimento, pode ajudar a curar as outras pessoas. Então, o Espírito Santo, ele nos ensina a cura. E a única coisa que nós temos que aprender é estender a cura para os outros, para, em estendendo, aprender a cura para nós mesmos. Porque tudo que damos, recebemos. Então, esse aprendizado da cura, é que é tão importante. Cada vez mais, eu hoje comentei com a Raquel, que eu estava revendo aqueles vídeos que nós gravamos e publicamos no YouTube, cada vez mais eu vejo que o curso em Milagres e o Reiki têm a mesma origem e são indissociáveis. Como a parte que nos ensina a mente ao caminho da cura, e o Reiki como o caminho perfeito para aprendermos a cura e a curar. Porque assim que nós vamos aprendendo a cura, nós vamos nos curando e queremos estender isso para outra pessoa. Então a pessoa que vem e ela sente que curou os sofrimentos, as dificuldades com o Reiki, ela não consegue ficar com aquilo para si mesma. Ela vai lá e diz, olha, quero ver se trago a minha prima aqui para fazer Reiki também. Por quê? Porque ela viu que ali aconteceu a cura. Então, não sintam como uma pressão para que vocês venham fazer Reiki, apenas estou comentando, venha quando puder, não se sintam pressionados, nem nada, quem ainda não fez. Mas eu não consigo mais ver dissociados um curso em Milagres e Reiki. Porque é o que ensina a cura e o que pratica a cura. Através do Reiki eu tenho aprendido a curar e a cura, cada vez mais. Não que não tenha outros livros, o curso em Milagres não é um, entre tantos outros, e o Reiki não é o único método de cura, também é o Reiki. Digo, um entre tantos outros métodos de cura, não é o único, tá? Mas é o que eu estou praticando. Então, por isso que eu vejo tantas associações. Se for escrever um livro sobre Reiki, com certeza metade do livro vai estar escrito no curso de Milagres, para não copiar ele todo. Porque, para mim, quanto mais eu leio o curso em Milagres e quanto mais eu exercito o Reiki, mais é uma só coisa. Bom, então, só para espairecermos, o Rui Barbosa estava caminhando na rua e tinha um corpo caído no chão. E aí, na calçada, à frente de um edifício. E aí chegou um popular e perguntou o que aconteceu. E o ato de jogar alguma coisa pela janela, do bom português do Rui Barbosa, chama defenestrar. Porque as janelas tinham frestas, ou fenestras, que eram aquelas janelas venezianas que se usava muito, né? Então, quando você jogava alguma coisa para fora, você botava naquela frestinha e caía lá fora. Ninguém via que você jogou a coisa pela janela. Isso se chamava defenestrar. Então, o ato de jogar qualquer coisa pela janela, no português do dicionário, defenestrar está correto. E aí o Rui Barbosa olhou para o popular e disse,
ele foi defenestrado. E o popular olhou para o Barbosa e disse, coitado. E depois de tudo ainda jogaram ele para a janela. Então, a respeito de como olhar para as defesas sociais, individuais e como decidir sobre elas, e também até aqui tudo bem, já que falamos em defenestrar, né, uma pessoa se jogou do 28º andar do edifício. Quando ele estava passando pelo 8º, o cara estava na sacada e perguntou, e aí, como é que está indo? Ele disse, até aqui tudo bem. Então, é assim, por que todas essas defesas? Só tem uma resposta. Falta Deus em nós. Disse já eu nunca lembro o nome dele, Raul Seixas, eu estou contigo, mas você não está em mim. O que ele quis dizer com isto? Deus está comigo, mas eu não estou com Deus. Eu não estou em Deus. Então, porque eu não estou em Deus, então eu faço coisas erradas. E aí vem justamente esse parágrafo que fala da projeção. Então eu acho que todo mundo vai fazer a coisa errada também. Que todo mundo também está fazendo a coisa errada. Então, eu não sei como está hoje o Egito, mas de 7 vezes que eu fui ao Egito, que fomos ao Egito, não fui sozinho, né? Raquel sempre me acompanhou e muitas vezes grupos de pessoas foram conosco, né? Tivemos experiências muito interessantes a respeito desse tipo de defesas, né? Embora lá tinha sempre muito policiamento nas ruas, porque lá é uma área de conflito, de conflitos religiosos, não sociais, mas conflitos religiosos principalmente, né? Então tem sempre aqueles movimentos que nós estamos assistindo ao longo do tempo, né? Mas uma coisa sempre nos surpreendeu. Desde a primeira situação que aconteceu, que me levou a pensar nisto. Eu já contei aqui e vou repetir novamente porque acho que é válido. Nós atravessamos o Rio Nilo num barquinho com o nosso guia, estávamos num grupo de acho que umas 8 pessoas, e aí nós fomos visitar a aldeia dos Núbios, que fica do outro lado do Rio Nilo, numa área que já está muito próxima do deserto do Saara. E saímos do barquinho, e lá nós subimos uma duna, e lá nós fomos andando a camelo, um passeio lindíssimo às margens do Rio Nilo, até chegar à aldeia dos Núbios. Os Núbios, dizem, é o povo mais antigo do Egito, porque egípcios daqueles do tempo que a história nos conta do tempo de Jesus não tem mais. Eles simplesmente não existem mais, não tem descendentes de egípcios. Eles desapareceram, né? Mas os núbios ainda é o povo mais antigo que habita o Egito. Então é um lugar para se visitar. E aí, quando chegamos na aldeia, uma colega nossa foi procurar a máquina fotográfica para fazer uma foto, e cadê minha máquina? Deixei no barquinho. Entrou em desespero, porque nós já estávamos há, sei lá, 7 ou 8 dias andando pelo Egito e fotografando tudo, né? E aí ela quis correr para o barquinho, pegar minha máquina, meu Deus, deixei minha máquina no barco. O guia parou ela e disse, calma, se você deixou sua máquina lá no barco, quando você voltar vai estar lá, mas eu deixei em cima do banco, qualquer pessoa que passa lá vai ver, não. Ninguém vai pegar aquilo que não é dele. Aqui ninguém pega nada que não é de sua propriedade.
Ah, mas não sei o que. Não te preocupa. Quando você voltar, com certeza vai estar no mesmo lugar onde você deixou. As pessoas nem mesmo pegam uma coisa para guardar. Porque sabe que quem perdeu alguma coisa vai voltar pelo mesmo caminho para procurar. E se você pegar para guardar em outro lugar, a pessoa que perdeu não vai achar. Então, se está no meio da rua, não mexa, deixa ali, a pessoa vai voltar. Vai voltar e vai achar, né? No mesmo lugar onde caiu. Se você achar e recolher, vou guardar ali, vou dar para alguém guardar, a pessoa não vai achar. E a pessoa que guardou não vai saber quem é que perdeu, porque a pessoa não vai sair gritando, eu perdi isso, perdi aquilo, ela vai sair procurando. E aí nós ficamos assim um pouco tensos, um pouco preocupados, e quando voltamos, realmente estava lá. E isso aconteceu inúmeras vezes, e praticamente em todas as viagens que fizemos ao Egito, nós tivemos este tipo de situação que causaram esse tipo de distração e que as pessoas perderam alguma coisa. Inclusive, nós também, em uma outra oportunidade, numa outra viagem, perdemos nossa máquina fotográfica, deixamos dentro de um táxi que pegamos na rua. E quando chegamos de volta, estava na recepção do nosso barco. E o cara não sabia onde é que nós estávamos. Porque pegamos um táxi na rua e o nosso guia disse, não se preocupe. Pode deixar que eu vou telefonar lá para o pessoal do táxi, e se alguém achar isso, ninguém vai pegar. Eu vou dizer de quem é e qual o barco que vocês estão, que a gente estava fazendo um cruzeiro para o Rio Negro. E quando nós chegamos, de fato, lá estava, na recepção do nosso barco. O recepcionista entregou, o motorista de táxi veio devolver a máquina. Que isso que vocês esqueceram. Por que que eles fazem isso? Porque eles acreditam em Deus. Alá está vendo. Aqui nós acreditamos nos homens. Então, quando você esquece o celular aqui, no balcão de uma loja, você volta meia hora depois e ele não está mais. Porque alguém passou ali, olhou para um lado e para o outro e disse, ninguém está vendo. E arrumei o celular para mim. Porque nós acreditamos no que os homens veem ou deixam de ver. E eles acreditam na onipresença de Deus, que eu aprendi também no catecismo da minha formação católica, que Deus é onipresente. Deus vê tudo. E onisciente, né? Onisciente, que vê tudo, tem ciência de tudo, isso. E é onipresente, então nada escapa para Deus. Então, se Deus é o olho que tudo vê, como algumas instituições religiosas até têm como símbolo de Deus um olho, que representa que Deus tudo vê, é a onisciência, é a onipresença, está em tudo. Né? Então, se eu acredito em Deus, eu não vou fazer nada errado. Não. Então lá, dá para deixar a casa aberta, dá para deixar as janelas abertas, ninguém vai entrar na tua casa. Aliás, lá nem tem portas em muitas casas. Nem portas tem. Então, para quê? Se ninguém vai invadir a tua propriedade. Ninguém vai desrespeitar o que é teu. Então essas defesas, elas surgiram porque nós cometemos erros. E passamos a acreditar que todos cometem. E isso se tornou uma insanidade coletiva. Tanto que nós justificamos o nosso erro com o erro do outro. Mas o outro também fez errado. Então, quando alguém nos pega fazendo uma coisa, a primeira coisa que nós dizemos em nossa defesa, mas não sou o único. Nós vimos nesses processos pelos quais passamos, das tais pedaladas. A defesa não era em torno exatamente do que para
para defender, mas a defesa era um ataque aos outros. Como que você vai acusar o outro se você também fez? Isso todo mundo faz, isso todo mundo sempre fez. Então, isso é a defesa. Que uma defesa, um erro que é uma insanidade, gera uma defesa insana. Porque vai acusar o insano. E vai projetar no outro o nosso erro e o nosso equívoco. Então, se todo mundo faz, eu também vou fazer. E isso passa a justificar de maneira insana e coletiva todos os erros possíveis. E aí nós dizemos, se o deputado faz uma coisa errada, por que eu não posso roubar uma fruta? Por que eu não posso roubar uma coisa na casa do outro? Então, eu também posso. E o deputado é nosso representante, é fruto do pensamento de todos nós. Assim como eu sou fruto do pensamento de todos, se eu me deixar influenciar por esse tipo de crença ou pensamento. Então hoje é uma crença generalizada, de que se o outro faz, eu também posso. E diante disso é que nós cometemos tantos erros e por isso tantas defesas. E a crença de que a melhor defesa é o ataque, hoje é generalizada. É o que nós vimos nos tribunais. Ao invés de reconhecer o meu erro e disser, está bem, eu errei, mas eu peço perdão, eu quero corrigir, como alguns a gente ouviu fazer, a defesa é o ataque. Só se vê ataque, 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 não tem defesa do erro. Nem ao menos justifica o erro. Mas o tempo inteiro do discurso da defesa é dirigido ao ataque. Então vocês vejam que isto é que causa essa insanidade generalizada. Por isso que estamos assim. Agora começou como? Começou com uma pessoa fazendo uma coisa errada. E a outra fez errado e justificou que aquele primeiro que cometeu um erro também tinha errado, eu não sou o único. E isso chegou ao ponto de estar hoje generalizado. Isso tem jeito? Tem. Se começou com um, reverte com um. Então, se um de nós começar a fazer tudo certo, vai acontecer a mesma coisa. O outro vai ver que tu faz tudo certo e quando te acusarem de fazer tudo certo, tu diz, eu não sou o único. O outro também faz tudo certinho. Isso também vai se estender, porque tudo funciona por propagação. Tanto a insanidade quanto a sanidade. Tanto o ódio e o medo quanto o amor. Então, se nós começarmos a estender o amor, isso vai numa onda também, gente. Do mesmo jeito que nós estamos sofrendo essa onda insana, que a gente tem que se cercar dentro de casa, né, vai começar uma onda de liberação. Deliberação. Agora, por que é que nós cercamos tanto a nossa casinha? Porque nós acreditamos que lá dentro está o nosso tesouro. Estivemos, acho que 2 anos atrás, na ilha de Marajó. E lá nós fomos num lugar chamado Terra... Salvaterra. Salvaterra. Lá no Salvaterra, nós ficamos hospedados numa pousada do Seu Paulo, que fica no Caldeirão. E a pousada do Seu Paulo era tudo aberto. Não tinha porta. O salão, onde ficava a televisão e as coisas, era tudo aberto, não tinha porta nenhuma. Nada, nada, nada. Nada. E aí, o Chumbinho, que é o nosso barqueiro que nos levou para passear lá nos lugares, lá nos furos, onde tem aquele espetáculo das árvores com as raízes suspensas, né, que é uma coisa muito interessante, ele ficou contando para a gente, sabe,
aqui não tem ladrão. Ele nos levou para visitar um lugar lá no meio do nada, lá na margem do riozinho, que tinha duas pessoas que moravam lá. Era um barraquinho feito de paus, a pique, que tinha aquele coletor solar de energia, que tinha uma televisão que funcionava lá, e uma parabólica, porque funcionava tudo com energia solar e estava tudo lá. E eles não estavam. Eles tinham saído para pescar, para fazer qualquer coisa, né? E estava lá tudo aberto. Ele disse, aqui não tem ladrão. Aqui é bom de morar porque ninguém mexe naquilo que não é seu. Então você pode andar na rua tranquilo de noite, ninguém vai atacar você, ninguém vai pegar o que é seu, nada, nada, nada. Está tudo aberto. E é como eles viviam. Bom, não é que eles acreditam lá que ninguém pega porque Deus está vendo. Mas eles acreditam lá que se todo mundo fizer assim, eles estão protegidos porque ladrão não vai entrar lá. E essa é a proteção deles. Então vocês vejam, se uma pessoa começa a liberar, o outro, espera aí, mas se o outro está com a casa aberta, por que eu estou me trancando aqui? Eu vou abrir também. E aí isso começa um movimento reverso. Vai revertendo na mente das pessoas. E aí daqui um pouco todos vão conseguir ficar outra vez com a casa aberta, com as portas abertas, com a janela aberta. Né? Ele pode ficar com os olhos fechados. Tudo aberto, os olhos fechados. Ninguém mexe no que é teu. Então é isso que nós temos que... É isso que nós estamos fazendo aqui. Compreendendo esse processo para sairmos dele. E como sairmos? Então, estendendo o amor, a paz, a tranquilidade, é que nós vamos conseguir fortalecer isso em nós e também nos outros. Tu és a vontade de Deus. Não aceites nada mais como a tua vontade, ou estás negando que tu és. Nega isso e atacarás, acreditando que foste atacado. Mas vê o amor de Deus em ti e tu o verás em toda parte, porque Ele está em toda parte. Vê sua abundância em todos e saberás que estás nele e com eles. Eles são parte de ti, e assim como tu és parte de Deus. Sem a compreensão disso, tu és tão solitário quanto o próprio Deus, quando os seus filhos não o conhecem. A paz de Deus é essa compreensão. Só existe um caminho para sair do pensamento do mundo, assim como só existe um caminho para entrar nele. Compreende totalmente, compreendendo a totalidade. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir,